Olá, bem-vindos ao vídeo que nós vamos mostrar a vocês como utilizar o suplemento do Excel de análise de dados, especificamente a opção de geração de números aleatórios, para gerar várias amostras de diferentes tamanhos. Isso pode ser muito útil para a gente tentar entender o conceito do teorema central do limite. Por exemplo, a gente vai gerar várias amostras de diferentes tamanhos de uma variável quantitativa, no nosso caso aqui uma variável quantitativa contínua, a variável renda, e vamos, para partir dessas amostras, poder observar o comportamento da média amostral. Muito bem. Para fazer isso, a gente tem que usar um suplemento do Excel que já pode estar instalado no seu computador, ou não. Para você verificar isso, se está instalado no Excel ou não, vem aqui no menu Arquivo e procure aqui em Opções. É Opções mesmo, é aqui mesmo. Então, vão aparecer essas várias opções aqui, entre elas a opção Suplementos. Então, aqui, pessoal, tem tudo que está instalado nesse meu Excel aqui, incluindo já aqui as ferramentas de análise, mas podia não estar instalado. Se não estivesse aparecendo aqui como um aplicativo ativo, você teria que ir aqui em Gerenciar Suplementos do Excel, apertar aqui em Ir, e aparecem todos os que estão disponíveis, que podem ser instalados. Por exemplo, o Solver não está ativo, mas está disponível. Eu poderia ativá-lo aqui. Se não estivesse disponível ferramenta de análise, eu teria que marcar aqui e apertar OK para ser instalado. Tá? Então, você verifique isso aí. Se estiver instalado, deixe como está, aperte OK, tudo bem. E onde é que aparece o suplemento do Excel? Aparece em Dados, Análise de Dados. Certo? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer aqui para fazer isso? A gente aperta aqui Análise de Dados, aparecem várias opções para a gente. Certo? Várias opções estatísticas. Essa é a ferramenta de análise estatística de engenharia. Entre elas, a geração de número aleatório. É isso que eu vou fazer aqui. Fazer a geração de número aleatório. Como é que eu vou fazer isso? Bom, aí é que tem uma pegadinha. Nós podemos gerar números aleatórios de acordo com vários tipos de distribuição. Distribuição normal, uniforme. Mas nós não queremos fazer isso. Nós queremos gerar números aleatórios de acordo com uma distribuição que a gente chama discreta. E o que é isso? Uma distribuição em que eu vou apresentar aqui os valores da variável, que são os casos, né, que identificam as linhas aqui de 1 até 2000, e vou associar a cada um desses casos a probabilidade que ele venha a ocorrer. Como aqui eu quero fazer uma amostragem aleatória simples, eu quero dar a mesma possibilidade para cada um dos casos serem selecionados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa probabilidade aqui da seguinte maneira, ela vai ser igual a 1, né, o resultado específico, dividido pelo número total de resultados possíveis, 1 sobre 2000. Certo? E aí eu tenho esse resultado aqui calculado, essa é a probabilidade desse primeiro caso ser sorteado. Basta então eu arrastar essa expressão até o final, né? O cursor aqui está branco, eu puxo ele até o canto inferior direito até ele ficar preto, posso clicar 2 vezes e tenho todos os resultados então de probabilidade calculados para cada um dos 2000 casos da minha base de dados. Então, agora, eu posso sim fazer a geração de números aleatórios a partir de uma distribuição discreta, com os valores aqui da variável e a probabilidade associada. Tem que ser nessa sequência, certo, gente? Primeiro os valores da variável, depois a probabilidade. E a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1, senão o Excel vai apresentar erro. Ok? Você poderia trabalhar com uma outra distribuição em que os resultados não fossem aqui prováveis. Um determinado resultado tivesse uma maior probabilidade de ocorrer. Mas não é o caso aqui. Aqui nós queremos que todos tenham a mesma probabilidade. Então, a gente vai de novo no suplemento Análise de Dados e vai aqui em Geração de Número Aleatório. Em Geração de Número Aleatório, nós vamos, por exemplo, a gente quer gerar 100 amostras de 2 elementos. Por exemplo. O que nós vamos fazer, então? Por que eu coloco 2 variáveis? Ele vai gerar, primeiro, um conjunto de 100 números e, ao lado, outro conjunto de 100 números. O intervalo de entrada de probabilidade de valor, né, seria esse aqui, ó, da célula A2
até a célula B2001. Aí você diz para o Excel que você quer que esses resultados sejam os resultados onde estão, na primeira coluna, os valores da variável e na segunda, a probabilidade. E o intervalo de saída, a gente pode escolher aqui, por exemplo, a célula G2. Bom, o que o Excel vai fazer agora? Vamos deixar ele fazer o resultado. Ele selecionou aqui para a gente, ó, vamos dizer que aqui fosse amostra com n igual a 2. Ele selecionou, então, nossa primeira amostra aqui, se isso fosse uma simulação, né, o caso 1873 e o caso 180. O que a gente vai querer agora é recuperar a renda 183, que está associada ao caso 183 e ao caso 180. Para fazer isso, a gente vai usar a função proc. É uma função de banco de dados disponível que a gente pode usar. Toda função começa com proc. Ó, e vamos abrir aqui o parênteses. O valor procurado seria o conteúdo da célula G2, resultado da geração do número aleatório. O vetor de procura, você vai procurar o conteúdo de G2 entre as células, né, que descrevem os casos. Então, da célula A2 até a célula A2001. Ó, observe aqui que já é isso que vai acontecer. Eu vou procurar, então, esse conteúdo 1873 nesse conjunto de células aqui. Muito importante. A função somente funcionará se os dados aqui dessa coluna do vetor de procura, se eles estiverem em ordem crescente. Aqui, no nosso caso, estão. Começa com 1, vai até 2000. Mas se fosse, por exemplo, uma variável qualitativa, teria que estar em ordem alfabética para funcionar. Aqui nós vamos correr esse risco e a gente vai usar os casos como indexadores. Aliás, eu recomendo que vocês sempre façam isso se tiver que fazer esse tipo de uso da função proc. Só que para eu poder arrastar isso para baixo e para o lado, é importante que isso aqui se transforme em referência absoluta, que ele sempre vai procurar o conteúdo das células anteriores ali naquela coluna. Então, eu seleciono e aperto F4, então ela virou referência absoluta. E o vetor resultado? Onde é que estão as informações que eu estou procurando? Estão aqui, ó, na coluna da renda, da célula D2 até a célula D2001. Novamente, se eu quiser que ele sempre recupere a informação dessa mesma coluna aqui, eu devo tornar esse intervalo referência absoluta, selecionar e apertar F4. Então, com isso, a função está pronta e eu posso dar um Enter aqui e ele recupera, então, a renda do caso 1873. Vamos ver se ele fez certo. Vamos lá embaixo. Aqui, 1873. Observe, 7,1, exato. Ele recuperou, então, veio aqui, identificou 1873 e recuperou os dados da coluna D. Muito bem. Eu posso arrastar ao lado e... eu posso arrastar para o lado, tá? E obtenho o valor de renda do caso 180. Posso aqui, se eu quiser, já calcular a média. A média dos dois. 11,45. Posso, então, agora selecionar tudo e arrastar até o final. Com isso, eu obtive as 100 amostras de 2 elementos, né, e calculei aqui as médias. A média amostral para esse caso. Se eu quisesse construir uma amostra de 30 elementos, como é que eu faria? Uma amostra de 30 elementos, eu não vou fazer, vou só mostrar para vocês aqui rapidamente o procedimento. Eu repetiria o processo, só que agora eu vou lá em Dados, Análise de Dados, Geração do número aleatório, e eu vou mudar duas coisas. Eu quero continuar gerando 100 amostras, então vou deixar aqui 100. Mas eu vou gerar aqui não mais duas variáveis, mas sim 30. Então ele vai gerar
30 colunas de comprimento 100. E vou colocar o resultado aqui na célula M2. Certo? Então a gente aperta aqui. E o Excel vai buscar essa informação naquele conjunto lá de distribuição de probabilidades e vai gerar para a gente 30 colunas, só, 30 colunas de comprimento 100. 100 amostras de 30 elementos. Aqui, então, eu poderia, novamente, usar a função proc e recuperar as informações associadas a cada um desses valores, usando a mesma estrutura que eu fiz anteriormente, calculando a média, eu conseguiria obter o resultado tranquilamente. Certo? Então, isso poderia ser feito para uma amostra de tamanho 30, uma amostra de tamanho 100. É uma alternativa àquele suplemento que eu enviei para vocês e que não funciona em algumas versões do Excel. Então, não dá para vocês resolverem a primeira questão da lista de exercícios, da lista de exercícios 2. Então, uma alternativa seria usar essa ferramenta aqui. Vejam o próximo vídeo, a gente vai postar sobre como utilizar a ferramenta de amostragem, que vai ser necessária para os outros exercícios. Vou mostrar para vocês. Então é isso aí, até mais.